Pod Saúde, com Claudete Troiano. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. E aí, já se inscreveu no nosso canal? Pod Saúde com Claudete Troiano no YouTube, em outras plataformas. Você pode ver aí no seu celular, mostrar para sua mãe. Nós temos muitos episódios falando sobre saúde. É bem legal se informar, não é? Aliás, não é só legal, não. É importante demais. E a gente faz isso com parceiros. Dá uma olhadinha aqui, que flores lindas. Eu não sei, elas são da Estrelízia. Meu amigo Serginho caprichou, hein, Serginho? Tá a coisa mais linda essa mistura, né? Do branco com esse rosa tão feminino, tão rosa, dessas rosas lindas que eu não sei se são colombianas ou cearenses, que o Ceará produz uma rosa dessa qualidade também aqui no Brasil. Mas o arranjo é belíssimo e a Estrelízia trabalha com flores só para os momentos bons da vida. Tem várias lojas, tá aí ó, o nome certinho, né, telefone para você entrar em contato e pedir para deixar a sua casa, eu acho que com uma energia melhor, porque é isso que a flor faz, não é? Eu quero agradecer também a WS Adesivos, eles têm mais de 3.000 itens em brindes para os seus parceiros. No final do ano, dia da secretária, dia do professor, você precisa dar lembranças para tanta gente? Entre em contato que você vai gostar. São brindes excepcionais e os nossos convidados também recebem um deles aqui. WS Adesivos, tá? @WS Adesivos. E os parceiros, aqueles que me vestem aqui no programa. Hoje eu estou usando o modelo camisolão gostoso. Até a Soninha, né, Soninha, que é a nossa figurinista aqui, falou: Cláudia, faz de conta que você tá na Grécia. Tô me sentindo com essa roupa em puro linho, que é da Anahri. É anahri.shop para você ter uma igualzinha em qualquer lugar do Brasil. E hoje eu estou usando Nino Brand nos acessórios que eu uso aqui, semijoias, tudo do Nino Brand. Dito isso, vamos lá, gente. Olá, tá começando mais um Pod Saúde. E hoje nós vamos falar sobre a primeira infância, que compreende os primeiros 6 anos de vida de cada um de nós. Este período é extremamente importante para o estabelecimento das bases de desenvolvimento físico, motor, cognitivo, social e emocional da criança. Dados oficiais mostram que o Brasil tem aproximadamente 18,1 milhões de crianças na primeira infância, com 55%, é um número alto, infelizmente, vivendo em famílias de baixa renda. Lembrando que o marco legal da primeira infância, lei de 2016 aqui no Brasil, reforça a prioridade absoluta para esta fase da vida, assegurando direitos e ações para o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos. Para falar sobre a importância da primeira infância, eu recebo o Dr. Carlos Alexandre Ayub, médico pediatra, formado pela primeira turma da Faculdade de Ciências Médicas de Santos, em 1972. Dr. Ayub é também fundador e diretor clínico do Centro de Criogenia Brasil. É um centro de coleta de células troncos do sangue e do tecido do cordão umbilical e também da polpa do dente de leite para tratamento de doenças degenerativas. Que prazer, seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, o prazer é nosso. São quantos anos de medicina, então? Só 52 para quase 53. Nossa, o que representa isso na sua vida? Representa uma glória de poder dizer que a medicina, para mim, foi uma paixão que eu venho desenvolvendo há todos esses anos, como pediatra, onde hoje eu atendo os netos dos meus clientes, onde eu atendi a avó, atendo a filha e hoje atendo os netos. E essas pessoas, quando me veem, agradecem, sorriem, abraçam e choramos juntos. Posso chamar de médico de família? Médico de família, sem dúvida. Que é tão importante e faz tanta falta nesse país, não é? Sem dúvida nenhuma. Isso me enche de glória e de alegria por poder partir de hoje, em cima desses 52 anos de formado, ver tudo aquilo que nós já fizemos e produzimos e ajudamos as pessoas. Isso é muito importante. Agora, mudou muito no que diz respeito à primeira infância, daquela época lá de recém-formado, lá em Santos, para os dias que nós vivemos hoje? O mundo evoluiu muito rápido, mas muito rápido, né? Eu sou da fase do análogo.
Eu escrevia caderninho, fichinhas. Então eu sou um análogo. Há 20 anos que a gente passou para o digital. E essas crianças hoje já nascem no digital. Então já nascem com muito mais tecnologia, com... Não sei se muito melhores ou não. Tá, mas o consultório teve que mudar um pouquinho. O consultório mudou muito. E não só o consultório mudou, a conduta muda muito também. Então a gente tem que acompanhar isso. Mesmo eu sendo a maioria do meu tempo em análogo, eu me adaptei muito ao digital. E é isso que é extremamente interessante, você acompanhar a evolução do mundo e não simplesmente achar que aquilo que eu fazia há 50 anos atrás eu tenho que fazer hoje. Não é bem isso. E eu acho que é uma geração, me coloco nela, privilegiada, porque viveu muitas mudanças, passou por inúmeras mudanças e teve que se superar, né? Reaprender, reescrever uma história em muitos aspectos da sua vida. Isso é maravilhoso. Poucas gerações têm esse privilégio. Sem dúvida nenhuma. Não é? Bom, eu separei aqui algumas perguntas para a gente falar dessa fase tão importante na vida do bebê, na chamada primeira infância, os primeiros 6 anos de vida, porque muita coisa se forma ali. Então eu separei algumas perguntas aqui. Exames, por exemplo. Quais devem ser os primeiros exames na vida de um bebê? Claudete, quando o bebê nasce, na própria sala de parto, o próprio obstetra já faz alguns exames. Um exame para ver frequência cardíaca, frequência respiratória, tônus muscular, dor da pele e reflexos. Isso ele dá uma nota para cada um desses fatores. Isso é lei? É feito para qualquer criança, isso, em qualquer país? Não é lei, mas é rotina. É rotina em todo o país? É rotina em todo o país. Então, o obstetra dá uma nota de 0, 1 a 2 a cada um desses 5 fatores. Tá. Se chama APGAR. É o conceito de APGAR, que é a nota que o obstetra dá para o pediatra. Então, quando eu recebo uma criança com APGAR de 8, de 9, de 10, significa que essa criança nasceu com todos os seus fatores positivos. Uma criança que começa a nascer abaixo de APGAR de 6, de 5, é porque já teve sofrimento fetal. Indo para o berçário, ele vai fazer então os primeiros testes de reflexos. Tá? O reflexo de Moro, que é o reflexo do susto. O reflexo de Babinski, que é no pezinho da criança, quando você passa o dedo e os dedos encolhem. O reflexo da marcha, você coloca o bebê de pé com os 2 pés, ele levanta um, coloca o outro. Ele anda. Ele faz o reflexo da marcha. Então isso mostra recém-nascido. O recém-nascido. Isso é fantástico. Você faz isso no consultório, os pais ficam alucinados, né? Então isso mostra que essa criança tem uma perfeição, nasceu muito bem, a parte cerebral, a parte muscular e a parte de reflexo. Esses são os primeiros exames que são feitos de um recém-nascido. E depois tem aqueles que, assim, por lei, o exame do pezinho. Sim, aí já são para ver da orelhinha, doenças futuras que são na feitas vida do também. Bebê. Agora, qual a importância do acompanhamento médico nos primeiros meses de vida da criança? O acompanhamento médico nesses primeiros meses, eles são feitos para que você acompanhe a parte física, que você acompanhe a parte mental dessa criança, que é o desenvolvimento, e principalmente a parte dos reflexos dessa criança. Isso é o que se faz nos primeiros meses de vida de acompanhamento de uma criança. E quais são, doutor Ayub, os marcos, né, de desenvolvimento mais importantes nos primeiros anos de vida? Tipo, sentar, engatinhar, começar a andar... A criança nos primeiros 3 a 6 meses, ele é um montinho de reflexos. Ele funciona através de reflexos. Parece que elas são mais espertas hoje em dia. Mas mesmo assim, sendo mais espertas, ainda acompanham um certo ritmo. Ela suga porque você encosta nos lábios, ela chora porque o estômago entra em contração. Então ela tem esses reflexos que faz com que essa criança se alimente, faça suas necessidades e tudo mais. É com 6 meses, mais ou menos, que a criança esboça. Primeiro, segurar a cabeça. Você levanta a criança, ela levanta a cabeça junto. A mãe deve observar isso. Isso. Ela acompanha a mãe quando a mãe passa por perto dela. Tá? Essa criança começa a sorrir quando você brinca, então ela começa a se conectar com o meio ambiente, coisa que até agora ela não fazia. Essa criança então vai sentar apoiada, certo? Então esses são os primeiros reflexos de uma criança que começa com 6 meses. Com 8 meses, essa criança já vai sentar sozinha.
Com 10 meses, a partir do 10º mês, vai começar a engatinhar. E é a partir de 1 ano que essa criança começa a andar. 1 ano e 3 meses ou até um pouco. E cada um tem o seu tempo e a mãe não deve ficar ansiosa. O seu time, tem o seu ambiente familiar que influi muito nisso. Agora, a gente tem mania de ver bebê recém-nascido, ele faz assim, tipo, olha, já tá sorrindo. Não é sorriso, é reflexo. E quando o pai acha que ele falou papai? Também não é ainda, né? A mãe Vai chegar a hora. A mãe sofre e ele fala papai. Aí é briga de família. Aí é duro demais, briga né? Aí é briga mesmo. Ele só quer o papai. E a gente, ó, que ser mãe não é fácil. Exatamente. Agora, o bebê nasce enxergando? Não, o bebê não nasce enxergando. Ele começa a escutar a partir dos 3 meses. E Nem ouve? Não ouve, não escuta. Ouvir sim, mas por reflexos, né? Barulhos, grandes barulhos, ele assusta. Tá? Mas ele não enxerga. Ele começa a enxergar, ter um pouco mais de visibilidade, de enxergar luz, enxergar a partir dos 3 meses de vida. E por que os olhos mudam de cor, às vezes? A cor dos olhos se fixa com 1 ano. Então você pode nascer com o olho marrom e virar azul, pode nascer verde e virar marrom. A cor dos olhos, ela se modifica e só fixa mesmo com 1 ano de idade. É com 1 ano que a gente pode dizer, exatamente, né? Meu filho tem olhos castanhos ou azuis e tal. Exatamente. É muito importante estimular, né, o desenvolvimento cognitivo nesses 6 primeiros anos de vida. Como que os pais podem fazer isso? E a partir de quando? Desde que a criança nasce. Música, sons. Cantar Atirei um Pau no Gato ainda é permitido, tá, Claudete? ainda não proibiram cantar Atirei um Pau no Gato. Então, o que você tem que estimular essa criança é através de música, é através de leituras infantis, que essa criança, mesmo não estando te olhando, mas ela vai assimilando aquilo. Tá? Então, música... Desde o nascimento? Desde o nascimento, leitura, brincadeiras sadias com instrumentos coloridos, luminosos, onde você vai brincar e estimular essa criança. Tá? Então, esses são os principais estímulos que você deve fazer, sem exagerar, mas que vai fazer com que essa criança comece a estimular o seu cognitivo muito cedo. O que você diria, doutor, que os pais não devem fazer com o bebê no primeiro ano de vida? Tipo assim, viagem, ir pra praia muito cedo. Outro dia eu fui ao estádio, assisti um jogo do meu São Paulo. Nesse dia ele ganhou, graças a Deus. E eu vi uma criança que tinha uns 3 meses no estádio. Isso pode? O que não pode? Existe uma coisa que eu gosto de falar muito para os meus clientes: bom senso. Não é bom senso você levar uma criança a um estádio de futebol. Com 3 meses. Que solta fogos, que gritam, que vão fazer um barulho enorme e que vão fazer com que essa criança fique irritada, extremamente chateada, porque aquilo não é normal para ela. Sabe? Você deve estimular a criança. Você pode viajar? Lógico que você pode. Uma criança pequena vai no seu cestinho, no seu bebê conforto. Você pode visitar a casa da vovó, na casa da madrinha, o almoço de domingo, essa criança fica presente. Mas desde que você tenha o bom senso de que eu vou no supermercado, por que eu preciso levar meu filho no supermercado? Eu vou no futebol, por que eu tenho que levar? Não tenho uma mãe que possa ficar com esse filho em casa e eu vou para o futebol. Então, bom senso é a melhor coisa do mundo. Ele pode viajar de avião, ele pode viajar de carro, ele pode ir para a casa de campo, para o seu sítio, desde que ele vá na sua caminha, no seu conforto, no banco de trás do carro, junto com a mamãe, com o motorista que vai fazer uma viagem tranquila, e no lugar onde ele vai manter aquelas condições que mantinham na casa dele, sem grandes barulhos, sem grandes festas, sem grandes alucinações. Então, bom senso. Pode viajar, pode ir na casa da vovó, pode fazer tudo, desde que você saiba que aquilo não vai interferir no futuro sono, na irritação daquela criança.
Tá certo. E que sinais, doutor Ayub, podem indicar atraso, por exemplo, no desenvolvimento da criança? O que é chamado regressão do desenvolvimento? Isso é um problema muito sério. Quando você tem, então, esses parâmetros que nós falamos de desenvolvimento, da criança que tem que sentar, que tem que segurar a cabeça, que tem que andar, os reflexos, se isso não está acontecendo, então nós temos que diagnosticar que essa criança está tendo algum tipo de problema. Se isso acontecer, que essa criança evolui bem até 1 ano, e a partir de 1 ano, aquelas 4, 5 palavras que ela falava não evoluem mais. Se a partir de 1 ano, que essa criança que estava engatinhando não consegue levantar para andar ou anda e começa a andar na ponta dos pés, fazendo coisas assim que não são muito comuns, nós temos que começar a pensar, investigar algum tipo de problema para esta criança. E falando nisso, antigamente, já que a gente está falando, né, de mudança, de tantos anos de medicina, 53 quase anos de medicina tem o doutor, cuidando das crianças, antigamente existia o andador. E de uns anos para cá ele foi proibido. Isso chegou a prejudicar crianças na época, porque muitas mães usavam o andador. Eu sou um fanático por andador, porque o andador ajuda muito a criança. E por que foi proibido? Por quê? Teoria da conspiração. O andador, ele eventualmente pode causar um acidente. Se você tem uma casa que tem escada e a criança está no andador, se você não fechar a escada, essa criança pode. Então, uma pessoa fala isso. Uma pessoa expõe isso hoje na nossa internet. E tem aquele monte de seguidor que fala, nossa, uma criança caiu da escada com andador, então proíbe andador para todo mundo. O andador estimula a criança a andar melhor. Aumenta. Não fez mal para as crianças. Nunca fez mal para ninguém. Certo? Porque o andador, ele pode fazer com que a criança tenha problema depois na luxação coxo-femoral. Meu Deus do céu, você usa quando a criança nasce fralda, que a perna da criança fica desse jeito. Então, é muito mimimi para pouca coisa. Então, você utilizar um andador a partir dos 8 meses, 10 meses de vida de uma criança, só facilita e faz com que essa criança ande melhor e mais rápido. Só que começa a entrar, porque isso aconteceu, porque aquilo aconteceu. E acabou sendo proibido. E acaba sendo feito umas coisas que não tem necessidade. Uma outra dúvida muito particular minha, porque eu fico pensando que antigamente, por exemplo, quando a minha filha nasceu, minha mãe dizia, criança pequena sente frio. E era feito um pacotinho da criança com os coelhos, né? A criança ficava durinha, assim, toda embrulhada. E hoje em dia não. É tudo mais leve, não precisa mais fazer aquele pacotinho. Estava errado? Não estava errado, mas também não tem necessidade de fazer pacotinho nenhum. Aqueles pacotinhos... Era exagero? Exagero. A criança, Claudete, ela sente mais frio que nós e mais calor que nós. Então, o que eu recomendo? Você tem o bebê... Isso é certo, então. Vó tem razão. Vó tem sempre razão. Eu nunca discuti com uma avó. Discuto com mãe, com pai, com a avó, não. Com a avó eu aprendo. Então, veja bem. A criança, o que você faz? Coloque no inverno. Coloca um cobertor em cima do colchão, para a criança ficar em cima de um cobertor e coloque as cobertas em cima dessa criança. Não precisa enrolar. Não há necessidade do famoso charutinho. Isso, era charutinho. O charutinho. Isso não é necessário porque você acaba restringindo o movimento da criança. E a criança, durante o sono, ela se movimenta. E pode. E pode, e deve. Em compensação, no calor, pouca roupa, um lençolzinho, uma roupa leve. Pode usar ar-condicionado? Lógico, 23 graus, desde que o ar-condicionado ou mesmo o ventilador não sejam direto na criança. Então isso é importante entender. Minha filha sente mais frio e mais calor que eu. E eu tenho que ter o bom senso de que se eu estou vestindo isso, para ela tem que pôr um pouco mais. Se eu, no calor, se eu estou assim, um pouco menos. Isso é o mais importante. Mas charutinho, jamais. Tá, era o charutinho que eu queria lembrar. Falei pacotinho, mas era charutinho mesmo o nome. Bom, nós sempre temos perguntas do público e a Marcela Troiano está aqui hoje para fazer essas perguntas para você, Vamos lá, doutor. Marcela. Oi, doutor, tudo bem? Eu que bom ter ótimo, você aqui. Marcela. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que fico. Temos muitas perguntas, mas a gente escolheu 5 para tentar ajudar aí vocês de casa. Então vamos lá. Quais cuidados tomar em relação à exposição à tela, celular, TV nos primeiros anos de vida?
Esse é um grande problema, mais grande problema, porque hoje onde você vai num restaurante, você sai, para que a criança fique quieta, você vê que o pai dá um tablet ou um telefone para essa criança. Sim. E isso acaba acontecendo também em casa, para que aquela criança fique quietinha, então você dá um toque. Antigamente põe um filminho na televisão, agora é tablet, é telefone. Existe uma coisa, Marcelo, que se chama maternal, que eu recomendo muito aos meus clientes. A criança fez 1 ano. Em vez de ficar em casa assistindo televisão, vendo filme, vendo telefone, e não isso e não aquilo, e faz isso e não faz aquilo, maternal. Maternal é um ambiente onde 4, 5 crianças da mesma idade vão ser orientadas por um profissional que vão brincar, que vão trocar ideias, que vão, por exemplo, aprender a comer, que vão aprender a pedir para ir no banheiro, fazer xixi, fazer cocô. Eu tenho um ditado que diz uma coisa: criança precisa de criança. Criança não precisa de adulto. Adulto só estraga a criança. Então, em vez de ficar em casa assistindo televisão... Vai para a creche, vai para o maternal. Vai para a creche, vai para o maternal. Porque lá essa criança vai aprender o que ela precisa de outra criança, não de um adulto que vai acabar só fazendo as coisas completamente ao contrário do que ela deveria aprender. Então, como se trata isso? Maternal. Quando que eu oriento meus clientes a ir para o maternal? A partir de 1 ano de idade. Você não está se livrando do seu filho. Você está fazendo bem para o seu filho fazendo isso. Criança precisa de criança. Nossa, tô com vontade de aplaudir. É isso que eu falei pra minha mãe. Ela fala, ai, coitadinha, tem que ir pra isso. Eu falei, não, tem que ficar feliz, que ela fica feliz e evoluiu muito, lógico, assim. Nossa, lógico, muito legal. Lógico. Vamos lá. Estando tudo bem, com que frequência devemos levar a criança ao pediatra? Muito bem. Essa criança nasceu, né? Essa criança, quando nasce, vamos dar um exemplo, 3,3 kg. Nos primeiros 5 dias, ela perde 10 a 20% do seu peso por desidratação e nos próximos 5 dias, ela recupera isso. Então, no 10º dia, o padrão é ter o peso que a criança nasceu. Então, a primeira consulta ao pediatra deve ser mais ou menos no 10º dia, porque aí nós vamos saber exatamente se a alimentação da mãe está sendo eficaz para a criança. Então fazemos todos os exames de reflexos, tudo aquilo que já foi feito no hospital, nós repetimos o exame para ver a articulação da coxa femoral, tudo isso é feito no primeiro exame, a marcha, tudo isso. Pesa-se a criança, mede-se a criança. A partir daí nós vamos marcar consultas mensais até 1 ano de idade. Então, mensalmente. Primeira consulta, mais ou menos no 10º dia de vida, e a partir daí, todo mês, para controlar peso, altura, desenvolvimento, cobrar da mãe as vacinas e tudo mais. A partir de 1 ano, isso já muda para cada 3 meses. E a partir do 2º ano, cada 6, uma vez por ano, ou quando ficar doente, que volta ao pediatra. E ela deve ir ao pediatra até que idade? E qual o próximo médico que ela deve ser encaminhada? Eu tenho cliente de 40 anos que ainda vão no pediatra. Aí não importa. Que não troca o pediatra por nenhum outro médico. Tá certo. Normalmente, a escolha é sua. Normalmente até a adolescência, 12, 14, 16 anos. Tá certo, Marcelo. Legal. O que fazer se a criança engasgar? Nossa, eu já passei cada susto. Susto. As crianças engasgam muito. A gente fica desesperado. E dá muito susto. Lógico, né? Vira a criança os famosos tapinha nas costas, né? Para fazer a criança tossir. Quando a criança engasga é porque alguma coisa ficou parada aqui na garganta. E para sair, você tem que pôr ar de dentro para fora. Então, as batidinhas nas costas. Normalmente, isso resolve. Se não resolver, se for uma criança grande, a manobra de Helinsky, que você pega por trás, aperta a barriga e a criança solta. Se for criança pequena, aperta o tórax. Né? Com 3, 4 dedos, aperta no tórax, a criança vai pôr aquilo para fora. Onde que é o tórax? Aqui, a parte de cima, isso, entre os 2 mamilos. Tá. Uma mão entre os 2 mamilos, tá? Você aperta, isso é uma criança pequenininha, de 1 ano, tapinha 2 anos, costas. 3 anos, tá? Primeiro tapinha nas costas, depois isso. Em último caso, boca a boca e suga. Não é assoprar, é sugar, tá? Esse é o último caso. Nada aconteceu, boca na boca e aspire a criança. Pronto, acabou. Aí vai ser vômito e a sujeira mas vai normal, se salvar. e a criança e chora e fica todo mundo feliz. Ai, que aflição que dá, né? Como evitar que a criança faça xixi na cama? Tem uma idade?
em que ela tira a fralda e para de fazer xixi na cama, doutor? Tem. Não tem idade a partir de 1 ano e meio normalmente, né? Mas existe um método que eu gosto muito, que é chantagem. Que é válido. Chantagem. Então o bebê vai dormir, você vai explicar para ele que você vai pôr a fralda e você vai fazer uma conversinha com o seu bebê que já te entende. Fala, olha, se a fralda amanhã de manhã estiver sequinha, você vai ganhar X, um doce, um brinquedo, um filminho, alguma coisa. Mas se ela estiver molhada, você vai dar um castigo. Você não vai comer tal coisa, você não vai no passeio em tal lugar. Acordou, a primeira coisa que você faz é olhar a fralda. Se não estiver molhada, você vai dar o prêmio. E se estiver molhada, você vai dar o castigo. Você vai fazer isso 1 vez, 2 vezes. A partir de que 3 idade? vezes. 1 ano e meio, mais ou menos, tá? 1 ano e meio, 1 ano e 8, mais ou menos por aí. Não tem outro método. Chantagem. Aliás, Viu, criança mãe? entende bem de chantagem. Uia! Eu falei pra minha mãe, a minha mãe falou, você fica chantageando ela com o Parque da Mônica. Lógico, é Aí o deu que certo, resolve, é deu o que super resolve. certo. E lógico, depois a privadinha, a redução da tua privada. Agora, desculpa, doutor, preciso interromper. Você ouviu o que o doutor falou? Vó sempre tem razão. Vó sempre tem razão. Marcela, nessa você perdeu. Você É que a perdeu. gente tá brincando Perdeu. aqui porque... Você perdeu, Marcela. Pra vocês em casa que gostam da nossa intimidade também, né? Mas vamos lá. Lembrando, você tem sua pergunta, tem sua dúvida? Deixa pra gente nas nossas redes sociais, que estando aqui um profissional, a gente vai tirar pra vocês, tá Qual bom? o seu Instagram? Marcela Troiano, _oficial. E o meu? Claudete Troiano, _oficial. É isso. Vamos lá. Pais que discutem e gritam na frente da criança prejudicam seu desenvolvimento? Depende, logicamente, tudo isso depende da sua época, da sua fase, né? Mas um ambiente calmo, um ambiente feliz, um ambiente alegre, produz crianças felizes, alegres, adultos calmos e tranquilos. Um ambiente conturbado, de brigas, de pais, de problemas sociais, de problemas econômicos, e aquilo vira um pandemônio dentro de casa, aquilo, sem dúvida nenhuma, vai afetar essa criança que tem o seu inconsciente ainda sem muitos parâmetros de bloqueio. Então, você consegue atingir o inconsciente dessa criança, por exemplo, até os 6 meses, o consciente da criança é praticamente 0. Então, tudo que acontece naquela família vai direto para o inconsciente. E esse inconsciente é para a vida toda. Então, um ambiente saudável, feliz, tranquilo, de amor, de carinho, de avó, que vai ajudar a mãe que está irritada, que está... isso funciona muito bem. Aquele ambiente complicado, lógico, vai trazer uma criança complicada que vai ter problemas escolares futuros, vai ter problemas... Fica para sempre. Fica para sempre, isso não tenha dúvida, principalmente nesse primeiro período de 6 meses. Os outros períodos também já não tanto, porque a criança já tem um certo controle do seu consciente e bloqueia um pouco isso. Mas os primeiros 6 meses são fundamentais para o futuro daquela criança. Legal. Muito obrigada. Obrigada, mãe. Obrigada a E um você. beijo aí pros papais, mamães, vovôs e vovós. É isso daí. Adorei a parte do vovô e da vovó. Doutor, não vamos falar sobre todas as vacinas, que isso cada médico, é lógico, vai dizer. Agora, uma coisa que me preocupa é como... De uns anos para cá, as pessoas começaram a desacreditar em vacinas, muitas pessoas no Brasil, e a não vacinar os seus filhos. Eu queria que você falasse, de um modo geral, a importância, principalmente nessa primeira infância, nos primeiros 6 anos de vida, das vacinas. Respira fundo para falar isso, né? Claudete, cada vez que nós temos um avanço dentro da medicina, nós melhoramos a qualidade de vida e aumentamos a longevidade. As vacinas começaram, as primeiras vacinas, no século XVIII, final do século XVIII, com Jenner e Pasteur. E hoje nós temos uma quantidade de vacinas que são excepcionais. Vacinas que acabaram com varíola, com sarampo, com catapora, com cachumba, tuberculose, pneumonias, meningites. Então, as vacinas são algo assim extremamente eficaz
e que ajudam demais na evolução das crianças para que essas crianças não tenham mais essas doenças. Mas, conhece aquela teoria da conspiração que eu já falei? A pessoa inventa, não teve a teoria da conspiração da vacina da Covid. A vacina da Covid foi uma coisa espetacular que foi desenvolvida de uma maneira maravilhosa. Rápida. E salvou tantas vidas. Que é o microRNA, que é o futuro, um dos futuros da medicina que vai curar até câncer, mas as pessoas começaram a inventar, a falar e outras que até hoje falam isso, sem base científica nenhuma, mas são pessoas que têm uma maneira de se chegar ao público, ao povo e acabam envolvendo as pessoas. Então, qual o seu recado para pais que não vacinam seus filhos? Que se responsabilizem por futuros problemas da criança. Cada um é responsável por aquilo que faz. A vacina está aí, os postos de saúde estão fantásticos, o governo dá isso para você de graça. Você não aplica porque você não quer, então você assuma a responsabilidade futura do que pode acontecer. E muitas vezes acontece mesmo, e não é só na família dos outros, Exatamente. né? Na própria criança que não tomou vacina. Ai, meu Deus, tenho tanta coisa para falar com você. Acho que tinha que ser 1 ano, né, da primeira infância por entrevista. E as birras, doutor, nessa fase, como lidar com birra de criança? Isso é um problema, realmente. O que é a birra da criança? A birra da criança é quando a criança começa a ter o seu próprio caráter. Ele quer impor a sua condição para os adultos. Então, a criança que tem birra, que grita, que se bate... Faz showzinho. Que faz showzinho, que atira as coisas nos outros, que agride, que faz... Qual deve ser a conduta? A criança está fazendo a birra, deixa fazer. Não interfere. Deixa cair, bater cabeça, bate a cabeça, deixa fazer. A hora que parar a birra, porque uma hora para, aí sim, aí nós vamos conversar tete a tete. Olha, eu não gostei, isso está errado, e se fizer de novo, vai ter tal castigo. Vai ficar em casa, não vai ter janta, você vai ficar sem assistir a tua programa da televisão, você não vai pintar teu caderninho, vai ter castigo feio. Isso depois que terminar a birra. Porque se você tentar interferir durante, você só vai dar força para a criança. Deixa fazer. Vai bater cabeça na parede, deixa bater quanto quiser. Acabou? Chama e vamos ter uma conversa tete a tete. Aí sim. Se fizer de novo, aí sim vai ver comigo o que vai acontecer. E quando a criança agride outra criança, começa a bater, que tem essa fase em escolinha também. Aí quer bater nos pais, qual deve ser a postura? Aí sim tem que tomar uma providência. A criança que dá um tapa na mãe, a mãe tem que dar o mesmo tapa na criança. Se a criança beliscou o pai tem que dar o mesmo belisco na criança, porque não adianta querer explicar. E com criança entre crianças, deixa que eles se resolvam. Se eu bati numa criança, aquela criança vai bater de novo. E se não bater, você ensina para fazer isso. Porque senão aquela criança vai ser sempre submissa. E criança, como eu digo, se entende muito bem com criança. Então isso deve ser resolvido entre eles. E se aquela criança que, por exemplo, levou um tapa, ou levou um beliscão, ou qualquer outra coisa, aí, em vez de reagir, vai e chora, tem que chamar e falar, olha, ele fez isso, bateu, você faz levou. Igual. Bateu, levou. Tá certo. A importância do sono na primeira infância, qual é, doutor? E quantas horas uma criança deve dormir? Uma criança recém-nascida, normalmente até 1 ano, dorme de 10 a 12 horas por dia. E o sono, o que é um sono? O sono é você reparar aquilo que você fez durante o dia. Então você vai limpar o seu organismo, você vai oxigenar suas células, eliminar aqueles radicais todos que você produziu durante o dia. Então um sono deve ter horário certo, lugar tranquilo, escuro, silencioso e horários. O sono tem que ter horário para começar, horário para terminar. Não é colocar a criança porque eu preciso sair, então eu vou pôr para dormir, não. A criança tem que ter os horários, tem que ter aquela... a rotina do sono. Rotina normal do sono, e isto vai realmente fazer muito bem a criança, é extremamente necessário. 10 a 12 horas de sono, mesmo aquela sonequinha que vai fazer à tarde, aquela sonequinha que vai fazer um pouquinho de manhã. Isso é fundamental e importante para que essa criança possa ter uma evolução, principalmente do seu cognitivo, dos seus reflexos de uma maneira normal. A mãe tem direito de dar o seu leite materno para a criança
Até a idade que ela queira? Vamos falar de leite materno. Qual é a diferença do leite materno para uma fórmula ou para um leite normal? Quando a criança está na barriga da mãe, essa mãe passa todos os seus anticorpos, que são as proteções, através do sangue do cordão umbilical. Essa criança então recebe todos os anticorpos da mãe e um anticorpo dura em média 6 meses. Então, quando uma criança nasce, ela está protegida praticamente de todas as doenças que aquela mãe está protegida durante 6 meses. Por isso que raramente uma criança recém-nascida tem doença. Muito bem, quando a criança nasce, esses anticorpos passam a ser transmitidos à criança pelo leite materno. Então, a grande vantagem de amamentar uma criança é você continuar dando anticorpos a essa criança. Certo? Existe um tempo para isso? Sim. O tempo para isso ideal é até, no mínimo, 8 meses. Por quê? A partir dos 8 meses, os anticorpos que você passou para essa criança, eles vão durar até mais um pouquinho de 1 ano. E a criança começa a produzir os seus anticorpos a partir de 1 ano. E a mãe que quer amamentar mais tempo? Pode amamentar mais tempo sem nenhum tipo de problema. Só que quando nós estamos falando a importância do leite materno, além de, lógico, ser o alimento ideal da criança, de ser o seio materno, o invólucro ideal da criança, temperatura ideal, os batimentos cardíacos, o afeto mamãe-bebê, tudo isso entra também junto com esse pacote, mas, sem dúvida nenhuma, nós nos baseamos nisso. Se você amamentar seu filho pelo menos até os 8 meses, você está dando segurança da parte de doenças a essa criança. Quer continuar? Seu leite está bom, seu leite está ótimo, você tem condição de continuar amamentando? Sem dúvida nenhuma, vamos amamentar. Até quando? 1 ano, porque aí 1 ano essa criança já começa 2, 8 meses com dente, aí já a amamentação já começa a ser um processo mais dolorido, aí já não vira mais um prazer, já vira um problema. Então aí está na hora de pensar em parar de amamentar. Eu comecei aqui o nosso Pod Saúde falando que o Brasil tem cerca de 18 milhões de crianças na primeira infância, ou seja, de 1 a 6 anos. E que 55% vivem, né, em famílias de baixa renda. Como a desnutrição ou a nutrição não adequada pode impactar o desenvolvimento de uma criança na primeira infância? Se você tem uma criança desnutrida e você nota isso pelo peso e pela estatura dessa criança, que ela não cresce, ela não engorda, eventualmente você está deixando de colocar nutrientes importantíssimos para o desenvolvimento, não só físico, como mental dessa criança. Então nós vamos ter realmente crianças que vão ter extremamente dificuldades escolares de aprendizado e futuramente, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter problemas muito graves de poder colocar essa criança no ambiente de trabalho, de uma faculdade, de alguma coisa de estudo ou mesmo até de um trabalho que ela possa fazer e que não vai compactuar ou concorrer com aquela outra criança que teve uma infância saudável, tranquila e sem problemas. Doutor, eu queria aproveitar a sua presença aqui no nosso Pod Saúde para falar um pouco sobre o Centro de Criogenia Brasil, né? Falar sobre as células-tronco. Nós fizemos um programa falando sobre células-tronco e o interesse foi muito grande, as pessoas querem muito saber a respeito disso. Então, só para fechar, hoje, né, porque ficaram muitas perguntas aí por fazer para quem conhece tanto de criança e de medicina como você, doutora Ayub. Para a gente fechar, qual o seu recado para as mães, pais que estão assistindo, que têm crianças na primeira infância? Falando de Centro de Criogenia Brasil, em 2003 eu resolvi investir numa outra área, que é a área médica, mas não é ligada à nossa pediatria, como um empresário, e montamos o Centro de Criogenia Brasil, que é focado em coletar sangue de cordão umbilical, tecido de cordão umbilical e polpa de dente de leite. Essa empresa, por ser dirigida por médicos, nós investimos muito em pesquisas e conseguimos em 2013 uma patente mundial de produção de célula-tronco mesenquimal. Esta célula-tronco mesenquimal hoje está promovendo um futuro da medicina muito brilhante,
porque ela está resolvendo e tratando, até melhorando, doenças degenerativas que não têm tratamento dentro da medicina. Então, o que nós fazemos... Podem ser aplicadas no Brasil? Não, ainda não estão regulamentadas, não só no Brasil, na grande maioria dos países. E por quê, doutor? Porque medicina você tem que ter um tempo muito grande para provar, primeiro, que aquilo que você vai aplicar não vai prejudicar o paciente. Depois que você provou isso, você tem que provar que aquilo funciona. E como isso tem menos de 30 anos, e a dificuldade de você fazer as pesquisas é muito grande, e a maioria desses países fazem as pesquisas e você não pode utilizar essas pesquisas para regulamentar esse material aqui no Brasil, e não é só no Brasil. Por exemplo, só na América do Sul, só o Paraguai. Na América Central você tem México, Costa Rica e Panamá. Então o pessoal da América do Norte vem para esses lugares. A América do Sul vai para o Paraguai. Na Europa você tem Espanha, Bélgica, Inglaterra e toda a Ásia, Tailândia, China, Coreia, Japão. Então esses lugares já permitem, já fazem esses tratamentos. Então, uma pergunta, se eu tiver no centro, no CBB, no Centro de Criogenia Brasil, guardado, não sei se é assim que se fala, né? Essas células eu posso usar no Paraguai para doenças degenerativas. Então vamos lá, existem duas células-tronco. A primeira célula-tronco é usada desde a década de 60, que é a da medula, que é a do sangue, que trata a leucemia. Se descobriu na década de 90 que essa mesma célula tinha no sangue do cordão umbilical. Uma célula muito mais jovem, portanto muito mais ativa. Então nós guardamos esta célula do sangue do cordão umbilical... Por quantos anos? Eternamente. Nós guardamos em tanques de nitrogênio a menos 196 graus. E elas não perdem valor? Não perdem valor. Então, esta célula do sangue já é usada e permitida ser usada desde a década de 60. E quando nós guardamos essa célula do sangue do cordão umbilical, por ser muito jovem, ela pode ser usada pelo pai, pela mãe e pelos irmãos. Então, uma coleta, você pode, eventualmente, quando alguém desta família de primeiro grau tiver uma doença grave, no caso uma leucemia, você não vai precisar procurar um doador. O indivíduo que tem uma leucemia, apenas 25% consegue um doador. Você tendo esta coleta, você tem esse material para a família sem precisar procurar ninguém. Então esta é a primeira célula que nós coletamos. Começamos o nosso banco em 2003 coletando só o sangue. Foi em 2013 que nós conseguimos essa tecnologia e essa patente e começamos então a extrair essa segunda célula. É essa segunda célula do tecido que trata escleroses neurológicas, que trata autismo, você não tem uma ideia o que melhora essas crianças, paralisia cerebral, AVC, lesões de medula. Se um avô teve o AVC, é possível usar? Não. O do neto. Do neto. Do neto. Que do neto pode? Pode, do neto. Se não coletou o cordão umbilical, a polpa do dente de leite. Se não tem dente de leite, um dente do siso. Um dente do siso é um dente do leite que ficou guardado lá. Isso pode ser retirado na hora e ser usado, não? Precisa estar nesse ambiente de criogenia? Não, é uma coisa um pouco mais complexa. Tá. Quando nós coletamos isso na maternidade, que a gente coleta o sangue e o tecido de qualquer lugar do Brasil, isso chega na minha clínica aqui em São Paulo. E aqui então nós vamos processar o sangue e guardar para tratamentos de doenças do sangue. E nós vamos extrair as mesenquimais e guardar para fazer tratamentos de mais de 1000 doenças degenerativas da família. Até os avós? A mesenquimal até os avós. A do sangue, família de primeiro grau. Pai, mãe e irmãos. A mesenquimal, tios, e a mesenquimal primos, pode ser do dente de leite? Pode ser do dente de leite, que é exatamente igual do tecido do cordão umbilical. Eu queria fazer uma pergunta. Por exemplo, o avô teve um AVC. Se está guardada, ela pode e vai ser muito útil para o AVC que o avô teve. Não tenha dúvida disso. Só que esse avô vai ter que se deslocar para um local onde possa esse ser tratamento feito. Já é Paraguai. Paraguai. Exatamente. Nossa, é fantástico. É muito bom. Custa muito caro para fazer isso? Olha, isso não custa caro. Você para fazer a vida quanto custa, né? Não, mas são coisas que vale a pena. Você falou a vida quanto custa.
para você ter só uma ideia, para você fazer a coleta do cordão umbilical, vamos dizer assim, você pode pagar 12 prestações de R$350. Dá R$4.000 para fazer isso. E fica guardado para... Fica guardado e aí você vai pagar uma manutenção anual... Como se fosse um clube. De R$1.000. Tá. Anual de R$1.000. Então, qualquer pessoa hoje de classe média baixa tem condição de fazer isso. E o dente é a mesma coisa. O dente é até um pouco mais barato, porque não tem tanto médico, parto, hospital. Olha, gente, parou essa história de tirar dente de leite e jogar em cima do telhado, né? Exato. Não. Tem que ir para um centro de criogenia. Você manda para mim, eu tiro a polpa de dentro, e aí te você devolvo, dá o dente. E aí você joga em cima do telhado. Põe lá para a fada do dente trazer um presentinho e tal. Exatamente. Nossa, sensacional. Parabéns por esse trabalho. É o único centro no Brasil? Não. Nós temos no Brasil a Redcor, que é pública para coletar sangue de cordão umbilical. Tem uma rede pública no Brasil que você não quer pagar, você pode doar isso à rede pública. E existem empresas particulares igual a minha, acho que 15 ou 16 empresas no Brasil. Então vamos falar bem da sua. Onde fica? Bem que eu quero dizer, vamos explicar direitinho onde fica. A minha empresa fica em São Paulo, mas a gente faz coleta no Brasil inteiro. Ah, é? Brasil inteiro. Então acho que é melhor o telefone. Esse que eu tenho aqui, 3059, é para isso? 0510, tá bom. Exatamente. Então, olha, o nosso código de área é 11, São Paulo. Pode ser feita essa coleta em qualquer canto desse país continental. Sem dúvida. Não é? É 11 30 59 0510. 30590510 ou no @ vê se tá certo, ccb.med.br. Perfeito. ccb.med.br para você saber mais, ou no site ccb.med.br. Agora, para fechar o nosso primeiro assunto, então, dá para fazer um apanhado aí da primeira infância, que foi o nosso assunto hoje? Um recado aí para os pais? Veja bem, eu costumo falar isso para os meus clientes, isso é uma coisa que eu gosto muito e isso me deixa muito, muito feliz. A chegada de uma criança é o complemento de um casal, é o complemento de uma família, é alegria, é felicidade. Então, não coloquem obstáculos. Visita todas. Charutos, champanhes, todos. Não tem aquilo, fecha a criança, ninguém pode chegar, ninguém pode ver. Agora virou moda isso. Você entendeu? Não. Lógico, como eu sempre disse no começo, bom senso. Sim. Mas sabe, não precisa deixar o sapato na porta para entrar na minha casa para visitar o meu bebê. Porque aquela criança que veio visitar meu filho, ela veio trazer um voto de felicidade, de alegria. Então é isso. Primeira infância é festa, é alegria, é amor, é carinho, é família, é avó. Avó, pelo amor de Deus, fique pelo menos um mês na casa da mãe. Sabe? Porque a mãe está cheia de dores, está cheia de coisa e tem que dar de mamar e ela se olha no espelho, ela se acha que horror. Se tem avó, o pediatra não precisa fazer nada. A avó faz tudo e é isso que eu recomendo. Carinho, amor, felicidade, visita, charuto, champanhe, festa. Menos frescura e menos criança na redoma. E menos criança na redoma. Que é o que vem acontecendo muito, infelizmente. Nem sabe a minha alegria em conversar com você, doutor. Como é bom, né? Poder bater um papo com um médico que se dedica a isso há 53 anos praticamente. Ele me contava que faltam só 2 meses para completar esses 53 anos de medicina. Sem nenhum arrependimento e muitas alegrias, com certeza, Sem né? dúvida. Sem dúvida. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigada por ter vindo. E me fala, você prefere vermelho ou azul? Eu? É? Azul. Azul? Lógico. Então tá.
Então, vai levar um presentinho nosso, porque ele gosta de escrever. Ele é do tempo em que as fichinhas, análogo, em que as fichinhas, o consultório era tudo assim que a gente lembra, né? Escritinha à mão, as fichinhas. E é tão bom poder escrever, a gente incentiva um presentinho nosso para você, para lembrar do nosso encontro aqui. Muito obrigada pela presença, doutor. Eu que tenho que agradecer esse momento de eu poder extravasar, falar um pouquinho daquilo que eu gosto, que é a minha paixão, e poder transmitir um pouco disso aos nossos amigos, clientes e principalmente ao seu público. E aqui pode, eu tô falando da Frame, a produtora do Hélio Silliman, que dirige aqui o nosso, não só a produtora, mas o nosso Pode Saúde também. As reportagens e produção é da Marcela Troiano e o trabalho de todos os funcionários aqui da Frame. Um beijo para vocês e aqui pode, porque aqui pode tudo. Pode saúde? Pode sim. A gente sempre tem e tem vários episódios para você. Tchau. Saúde. Saúde.